referente à saúde bucal. Lógico, para respondê-las, Dr. Pedro Luiz Capi, conosco mais uma vez para responder essas perguntas. Bom, gente, nós vamos começar essa pergunta. Eu não sei nem se eu considero uma pergunta, porque eu acho isso aqui um absurdo. Aconteceu com a dona Maria de Lourdes, ela tem 62 anos. Ela foi numa determinada clínica que faz esses anúncios aí pela TV de carga imediata, que você sai de lá maravilhosa, superior, inferior, aquela coisa, né? Um milagre. Bom, ela foi nessa clínica, né? Tiraram todos os dentes dela e depois que retiraram os dentes disseram que ela não tinha condições de colocar o implante na parte superior. Já pensou, gente? Que absurdo. O que eu acho aí, que ela talvez esteja se sentindo, como você falou, isso não é bem uma pergunta, né? Ela está se colocando, na verdade. Ela né? se sentiu enganada, né? Aí eu gostaria de diferenciar duas etapas. A primeira, que eu acho que possivelmente tenha faltado uma conversa a mais entre o profissional e a própria paciente, né? No planejamento de repente explicar essa possibilidade. Agora, especificamente respondendo da carga imediata, toda vez que é normal fazer esse procedimento, às vezes se extrai o dente, se coloca os implantes, tá certo? E aí a ideia é fazer a carga imediata, ou seja, faz a prótese imediatamente, né? Muitas vezes não existe o travamento, mas já é feito a colocação do implante. O que fica que soa meio esquisito por que se extraiu o dente e não se colocou os implantes. Porque poderia ter feito isso e não feito a carga imediata por não ter tido um travamento adequado para que pudesse dar a carga. Fora isso, eu só posso imaginar que talvez tenha existido alguma intercorrência durante o procedimento que tenha inviabilizado colocar o implante. Né? Mas seriam só essas duas as possibilidades dessa situação. Vamos deixar como se fosse isso. Se a senhora puder, dá uma procurada, venha até o Dr. Pedro Luiz Capi para ver se ele pode te ajudar, ok? Nós temos uma outra dúvida aqui, que é da Valéria de Barros, do bairro Aparecida. Ela tem 30 anos e ela pergunta o seguinte: se uma pessoa de 30 anos, né, na faixa dos seus 30 anos, se ela não tiver osso suficiente para fazer o implante, se tem como ela fazer esse procedimento? Tem. Precisa se avaliar a razão dela ter perdido esse osso, né? É jovem, ou é porque realmente ela já extraiu esse dente há muito tempo, ou às vezes pode ter acontecido algum acidente, né? E ela ter perdido esse dente por um trauma e que levou até a perda óssea. E essas seriam as duas razões para ela ter essa falta de dente devido à idade dela ser nova. Porque ela é nova, né? E aí a possibilidade realmente existe. É feito o enxerto, né? Pode ser feito, aí tem que realmente ver qual que seria a localização, mas pode ser lançado um modo do enxerto não só particulado, né? Ele em pedacinhos, né? Para a gente ganhar essa altura, ou se a gente precisar ganhar espessura, a gente pode colocar um enxerto em bloco, que aí pode ser de osso autógeno, né, que eu posso tirar da própria paciente, ou do banco de osso, como a gente já teve a oportunidade de conversar anteriormente, né, que é muito bem empregado e funciona bem, de maneira bastante satisfatória. E nós temos também da Kátia Pires da Fonseca, da Ponta da Praia, ela tem 55 anos. O osso enxertado, ele pode ser rejeitado pelo organismo? Pode. Assim como na anestesia geral existe um risco mínimo, né, de você vir a óbito, ter uma complicação, né, na nossa cirurgia existe possibilidade isso não é uma coisa precisa, não é uma coisa matemática, né, é biológica, então há a possibilidade de, como em caráter de exceção, de muitas vezes esse enxerto não integrar, que a gente fala, ele não integrou, então acabou que ele não consolidou e aí acaba perdendo. Se isso acontecer, é feito uma nova tentativa, não há problema nenhum, pode-se tentar, não significa porque deu errado a primeira, não possa dar numa segunda vez. E é lógico, isso eu estou falando seguindo todos os padrões, né? Conforme a técnica é preconizada, indicada, enfim. Agora vamos à pergunta do Bruno Mário do Amaral, do Gonzaga. Doutor Pedro, ele cita o seguinte:
se os implantes, eles funcionam melhor que a dentadura, tá? E se é mais fácil se adaptar com ele do que com a dentadura. Eu estou imaginando que é uma situação onde o indivíduo tem aquela dentadura total, né? Uma prótese total, e ele não deve estar se acostumando, ela deve estar caindo. Algumas situações de convívio social, elas acabam sendo desagradáveis, né? Entra comida, enfim, esse tipo de coisa. Então, existe a possibilidade de uma colocação de alguns implantes e usar uma reabilitação que chama overdenture, ao qual ela nada mais é com uma dentadura, mas ela tem um encaixe muito mais firme. Então ela não corre o risco de sair, vamos assim dizer, né? De pular e nada disso, de escapulir, exatamente. E aí ele tem realmente ele ganha em termos de efetividade mastigatória, né? E a outra possibilidade, sem dúvida nenhuma, se ele conseguir colocar aí 5 implantes, ele consegue fazer o que a gente chama de um protocolo. Aí ela é uma prótese aparafusada e aí esse problema passa a não existir. Gente, agora é a Camila Mendes, da Vila Belmiro, ela tem 22 anos e ela faz a seguinte pergunta. Doutor Pedro, ela ainda não saíram todos os dentes do siso, tá? Ela só tem um e ele está incomodando. É melhor ela tirar somente ele ou esperar os 4 e tirar os 4 de uma vez? Também teria que olhar radiograficamente, mas assim, se esse um está incomodando, muito provavelmente ele deve ter uma comunicação com a cavidade bucal, né? Então o dente, quando ele erupciona parcialmente, existe uma coisa que chama pericoronarite. O que envolve o dente acaba inflamando e muitas vezes é esse o incômodo que causa no paciente. Aí tem sim a indicação de fazer a remoção desse dente, né? Agora, muitas vezes os outros, apesar de não estarem incomodando, não vão sair, não vão para o lugar, é uma questão de tempo para vir a ter problemas, né? E é possível tirar numa única sessão, realmente você faz os 4 dentes, isso aí leva 50, 60 minutos, sem maiores complicações, é um pós-operatório só, um antibiótico só, recuperação bem mais rápida. Essa daí é a nossa cirurgia, é o nosso arroz com feijão. Então o especialista nessa cirurgia, a gente tira realmente muito rápido. Agora a última questão, que é da dona Lindalva Santos, do Macuco, ela tem 40 anos. Ela quer saber, doutor Pedro, se a cirurgia sem cortes, sem nenhum corte, é a mesma coisa que a prototipagem e qual é o percentual e nível de sucesso? É a mesma coisa. Quando se fala cirurgia sem corte, cirurgia zero, cirurgia sem incisão, sem sutura, tá todo mundo falando, na verdade, da prototipagem. A prototipagem é uma técnica que permite utilizar, né? A pessoa faz a tomografia, se faz uma simulação no computador da cirurgia e aí é feito um guia e aí é colocado, então não tem esse corte. Não necessariamente a pessoa precisa fazer, para o seu caso, a prototipagem. Ela pode fazer sem a prototipagem. Certo. O grande mérito da prototipagem é que ela vai ter os benefícios, que é mais rápido, não tem o corte, então ela não incha tanto, a chance de infecção é menor, pós-operatório mais rápido, né? Agora, gente, o doutor Pedro Luiz Capi vai fazer um alerta rapidinho. Obrigado por você deixar eu fazer esse alerta. É porque assim, a gente que é da profissão, a gente sempre gosta da nossa profissão, né? E independente da especialidade, todos nós somos, como nós nos formamos, nós somos cirurgiões dentistas. E essa profissão, ela tem nome e sobrenome. Então o meu alerta é exatamente para evitar, às vezes, constrangimentos ou a pessoa se sentir enganada por algumas, como a gente teve que responder aqui a pergunta, né? Procurem, veja quem é o profissional, não tem nada demais, mas saiba exatamente o nome, sobrenome desse indivíduo. Ele normalmente, a gente tem como o profissional que realmente está interessado em ter esse cuidado, ele mostra os casos para você, ele perde o tempo, né? Não é simplesmente uma consulta, às vezes a pessoa fica brava por causa de uma consulta. Isso não é, você chega, se dedica, tem 1 hora ali de conversa, né? Onde você é mostrado os casos, esclarecido, então tem muita conversa antes de iniciar esse bate-papo. Eu acho que essa é a melhor maneira que temos
de evitar assim, constrangimentos não só para o profissional, né, e para o paciente acabar saindo feliz com o que ele quis, para a gente poder entender o que ele realmente veio atrás. Então, gente, procure um bom profissional. Se você tiver dúvidas, envie um e-mail para o Dr. Pedro Luiz Cap e nós vamos respondendo aos poucos a todas essas dúvidas. Mas tudo isso aqui no House e Fashion.